E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo funcionando aí no som, na imagem? Então, beleza. Vamos ao nosso Diários da Quarentena. É, Refazendo aqui depois de um certo tempo, né? Na verdade, esse passeio que eu fiz aí foi ontem. Ontem, no final do dia, umas 8 horas, umas 6 horas da noite. Então, estou usando a filmagem agora. Hoje eu não consegui fazer, estou enrolado ainda com o serviço. Tá complicado, mas a ideia é isso, a gente continuar fazendo os nossos diários da quarentena aqui com esses vídeos muito legais em 360, que dá para fazer essas distorções muito engraçadas realmente. Para quem não conhece, esse daí é o Castelinho do Flamengo, que está aí à minha esquerda, direita no vídeo, esquerda daqui, enfim, alguma coisa assim. É... Ontem aqui no Rio estava um dia quente, sol, muito sol, mas a hora que eu saí de bike já era de noite, já estava mais tarde. Deixa eu diminuir um pouco o som aqui, que o som tá meio alto aqui desse negócio. Apesar de que... Apesar de que parece que tá... Ah, sim, sim. Não, deixa eu diminuir o som de qualquer forma aqui. Então, gente, esse é o nosso Diários da Quarentena. Para quem não sabe, Diários da Quarentena é um quadro que a gente faz aqui no canal, em que a gente bate um papo aqui aleatório sobre coisas aleatórias. Antigamente eu fazia, às vezes eu faço isso ainda, né? Eu faço eu falando lá na bicicleta e aqui normal, mas esse dia eu só andei de bicicleta e gravei e tô falando aqui ao vivo para vocês. Então, para quem está na dúvida, as imagens que estão passando aí são imagens gravadas ontem à noite, 18 horas mais ou menos, mas eu que estou aqui no cantinho da tela, estou ao vivo com vocês, a gente está batendo papo aqui ao vivo, tá? Então vamos lá. Sobre os assuntos que a gente tem para falar hoje. A gente tem algumas notícias interessantes. A Superliga já acabou, vocês viram isso, né? Porra, achei que esse pessoal tinha um pouco mais de bolas, realmente, né? Os caras resolveram peitar a FIFA e no final das contas devem ter sofrido uma pressão grande do governo dos governos lá da Inglaterra e coisa e tal, da França, da Alemanha. No final das contas, desistiram. Hoje a gente teve a informação de que já acabou, todo mundo saiu da Superliga, ninguém mais está apoiando a ideia, ou seja, o negócio ali deu liga, deu problema ali pro pessoal da Superliga, viu? Os estados foram envolvidos certamente. A imprensa tá vendendo a coisa dizendo assim, ah não, porque os times ouviram os torcedores não queriam esse tipo de campeonato. A gente sabe que não tem nada a ver isso, né? É lógico que os torcedores querem ver bons jogos, no final das contas é isso. O que aconteceu foi que a FIFA arrumou uma pressão qualquer muito grande para os governos. A FIFA ficou desesperada com essa parada, meu amigo. A FIFA ficou arrancando os cabelos, porque ia acabar a FIFA. Na boa. Se essa Superliga passa, meu amigo, o passo seguinte ia ser que no Brasil, né, eu ia fazer Superliga também, ia fazer Superliga em tudo quanto é país, ia acabar esse troço de FIFA. Então, ela usou todo o poder político que ela tem, deve ter pressionado muito os países onde estão esses clubes, e aí, nego voltou para trás. Teve um monte de dirigente de clube que renunciou e coisa e tal, e a Superliga acabou. Se você não sabia disso ainda, fique sabendo. Acabou a Superliga na Europa, pelo menos por enquanto, tá, gente? Olha só, é o que eu tô falando para vocês. A minha visão é inevitável isso acontecer em algum momento no futuro. Mas pode ser que não seja agora. Agora ainda não é a hora, a FIFA ainda está forte, os países ainda têm uma pressão muito grande em cima dos clubes de futebol. Então, no final das contas, ainda não foi desta vez, mas vai ser em algum momento. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de questões aqui para a gente falar. Outra boa questão, outra boa notícia que a gente teve hoje é justamente da privatização dos Correios. Olha que maravilha! A Câmara aprovou o requerimento de urgência para votação
do pedido de privatização dos Correios. Mas olha só, ainda não é a privatização, tá? Eles vão aprovar o marco regulatório que vai permitir a privatização dos Correios lá na frente. Então, isso que eles estão votando agora, embora a oposição esteja chamando de votação da privatização dos Correios, não é antes fosse, quisera eu que fosse a privatização dos Correios. Não é ainda, é só a votação do marco legal que permitiria a privatização. Cara, esse troço é impressionante. É o que eu falo, cara. Governo não foi feito para privatizar nada. Eles não querem privatizar nada. Eles querem aumentar de tamanho cada vez mais. É impressionante. Enfim, mas de qualquer forma é uma boa notícia. Andou um passinho de tartaruga desse tamanhozinho assim, andou, mas bom, melhor do que não andar, né? Antes isso. Quase atropelei o cara ali. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pessoal, se vocês quiserem botar algum tema aí pra gente falar, pode botar, tá? Eu não preparei tema não. Preparei o negócio da privatização dos Correios, mas é isso aí. Não tem muito o que falar. O que vai ser... olha só, não foi votado ainda. Foi votado o requerimento de urgência para a votação. Então, no final das contas, pode ser votado o marco legal lá que vai permitir a privatização dos Correios. Quem sabe um dia, talvez, com muita sorte, se não chover até lá, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma boa notícia. Fala da aprovação de plantio de cannabis para fabricação de canabidiol. Não estou nem sabendo disso. Teve isso, foi? Pô, sugere lá no Ancapso, no Diários da Quarentena, lá no Visão Libertária, que aí de repente eu dou uma estudada nesse troço e vejo o que é direitinho essa notícia. É uma boa notícia, não tenha dúvida. Permitir plantação de maconha para qualquer coisa que seja é ótimo, excelente. Assim, porque na verdade não devia nem proibir essa porra, não tinha que o Estado se intrometer em o que você planta ou deixa de plantar, o que você consome ou deixa de consumir. Ninguém aqui advoga a favor de droga. Droga é ruim, ninguém deve usar droga. Mas de maneira alguma o Estado deve dizer para você o que você pode ou não usar. Então, não usem drogas, mas que bom que está permitido plantar canabidiol, aí, a plantação de maconha. Vamos ver a quantidade de gente que surge com glaucoma, igual lá na Califórnia, nos Estados Unidos, teve muito isso, né? Teve um surto de glaucoma impressionante lá, cara. Quando disseram que podia usar maconha medicinal para tratar glaucoma, cara, foi Nossa Senhora, todo mundo pegou glaucoma lá, impressionante. Bom, a questão do crime contra a honra que o Abner Mácula está falando aqui, eu fiz um vídeo sobre isso já aqui no canal mais cedo. Falei que realmente essa é a parte ruim do veto, né? Porque como é que foi essa história? Relembrando, porque esse troço é papo que começou lá em 2019, né? Lembra? O Sérgio Moro tinha mandado um pacote anticrime, que era um monte de medidas para melhorar a justiça, agilizar a justiça no Brasil. Chegou esse pacote anticrime no Congresso, o que o Congresso fez? Mudou o pacote totalmente, botou um monte de coisa que ajudava aos deputados e tirou todas as medidas que eram realmente efetivas contra deputados. Então, no final das contas, o pacote anticrime que passou foi um pacote anticriminalização de deputados, né? E realmente foi uma coisa terrível. O que o Bolsonaro fez? No caso, ele vetou alguns itens desse pacote que estavam particularmente ruins. Um deles é esse caso de triplicar a pena para crimes de injúria e difamação, calúnia, injúria e difamação, que são os crimes contra a honra, cometidos pela internet. Então, a história é essa, né? Os crimes contra a honra são esses três, eles têm pena de 2 anos. Então, se você for condenado por calúnia de alguém, ou por injúria ou difamação, para quem não sabe a diferença, calúnia é quando você diz que uma pessoa cometeu um crime sem ela ter cometido este crime, isso é calúnia. Injúria é quando você atribui, quando você xinga uma pessoa para que ela se sinta mal com aquele xingamento, e difamação é quando você xinga uma pessoa para outras pessoas, para que outras pessoas achem que aquela pessoa é uma pessoa ruim.
Então, difamar é dizer que a pessoa, sei lá, é má pagadora, ou que ela, né, comete alguma coisa, ela é fede, ela é feia, boba. Enfim, você está falando isso de outra pessoa para... a diferença entre injúria e difamação é: injúria quando você fala para a pessoa, você é um bobão. Eu estou usando um termo mais simplesinho aqui, porque, né, YouTube nunca se sabe, mas quando você xinga a pessoa de alguma coisa. Para a pessoa, injúria é quando você faz isso para a própria pessoa. Difamação é quando você faz isso para outras pessoas. Vira para uma outra pessoa e fala: olha só, aquele cara ali é um bobão. Então, isso é injúria e difamação, a diferença. E calúnia é quando você atribui um crime. Aquele cara ali, ele, sei lá, roubou alguém, né? Fez corrupção, enfim, né? Quando se atribui um crime a outra pessoa, é mais do que você simplesmente insultar aquela pessoa. Então, esses crimes contra a honra tiveram a pena triplicada. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que na lei brasileira, penas até 4 anos são consideradas coisas de menor potencial ofensivo, o que significa que, na prática, se você for condenado por uma dessas coisas, você vai pagar a cesta básica, vai ter que pagar uma multa lá, pagar uma grana, mas você não vai preso de verdade, entendeu? Menos de 4 anos de cadeia, você não vai preso de verdade. E mais do que isso, se você... como você não pode ir preso de verdade no final das contas, também não cabe prisão preventiva. Lembra, prisão preventiva é uma medida que o delegado pode fazer, que o juiz pode determinar, mesmo antes de você ser condenado. Então, antes de saber se você realmente cometeu injúria, calúnia ou difamação, o juiz pode determinar que você seja preso preventivamente contra isso. Mas você só pode ser preso preventivamente em um crime que você seria preso de fato se você for condenado por aquele crime. Então, como crimes com menos de 3 anos, com menos de 4 anos de cadeia, você não seria preso de fato, não cabe para calúnia, injúria e difamação prisão preventiva. O que os deputados querem é exatamente isso. O que eles querem é, na época da eleição, pegar algumas pessoas que falaram mal deles e fazer prisão preventiva para dizer pro pessoal que, caramba, olha só, viu, falou mal de mim, eu mandei na cadeia, botei na cadeia. O que ele falou é mentira porque ele tá na cadeia agora. Sendo que não, o que ele falou não é mentira porque ele tá na cadeia, ele tá na cadeia porque você passou uma lei filha da puta. Caraca, o maior esforço para não falar palavrão, né? Aí eu falo um desse. Você passou uma lei safada, feia e boba dessa, que permite você prender o cara meramente antes do devido processo legal, meramente quando o cara está sendo acusado ainda. Então isso daí é muito ruim o que aconteceu nesse caso, mas se você olhar os outros pontos que foram vetados pelo Bolsonaro, eram todos pontos que ajudavam policiais e que nesse sentido, ultimamente, quando eu vejo esses policiais aí tirando banhista à força da praia, esse tipo de coisa, sinceramente eu não tenho paciência nenhuma para defender policial e acho bom mesmo que tenha tirado esses direitos deles todos. Até por falar nesse mesmo assunto, o Davi Ramos sugeriu falar do julgamento do George Floyd. Eu fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás, lá no Visão Libertária, falando sobre o que estava rolando em termos de acusação e defesa no julgamento do Floyd. Na verdade, o julgamento do Derek Chauvin, que é o policial que matou o George Floyd, né? Tipo, falando assim, julgamento do George Floyd, parece que era ele que estava sendo julgado. Não. Julgamento do Derek Chauvin, né? O Derek Chauvin, vocês lembram, era aquele policial que ajoelhou no pescoço do George Floyd e acabou causando, segundo dizem, a morte dele, né? Então, no final das contas, acabou de sair o veredito foi que ele é culpado em todas as acusações. Então o cara vai pegar um bom tempo de cadeia, vai dar aquela apodrecida legal na cadeia. Mas a verdade é a seguinte, tá? O caso tem problemas. Abriu-se a possibilidade de recorrer, no caso lá nos Estados Unidos. Não é essa festa que aqui no Brasil, que tudo que você pode ter de julgamento você pode recorrer. Lá a possibilidade de recurso é restrita. Porém, aconteceu um caso de uma testemunha lá da acusação, ou seja, como é que era o nome da mulher? Eu esqueci o nome da mulher. Ela é uma figura proeminente lá dos democratas que foi chamada para depor lá no julgamento.
e ela falou para os jurados alguma coisa no seguinte termo, tá? Não é exatamente o que ela falou, eu estou falando mais ou menos o que ela falou para os caras, só alguma coisa assim, olha só, se vocês não condenarem o Derek Chauvin, a gente vai enfrentar uma onda de protestos enormes, outras pessoas vão morrer, isso pode ser uma coisa muito ruim. E o juiz chamou a atenção dela, falou, olha só, você está ameaçando os jurados. E de fato, você acha que o pessoal não está preocupado com isso? Porque pensa bem, esse pessoal democrata lá na cidade de Minnesota tem o nome dos jurados. O nome dos jurados ninguém sabe, mas esse pessoal sabe. Então imagina a posição de um jurado nesse tribunal. O cara fica vendo a mulher, que é uma democrata, proeminente lá na cidade, falando, olha só, se vocês não condenarem o cara, vocês estão cometendo um crime, vocês vão gerar revolta e coisa e tal. E aí o jurado pensa assim, meu amigo, porra, essa mulher sabe o meu nome. Para soltar esse nome. Ah, não foi condenado porque o jurado XYZ não aceitou condenar o cara. Para ela soltar o nome do... Imagina a vida desse jurado daqui para frente. Então, o juiz falou isso na hora. Olha só, isso pode levar a um mistrial, a um julgamento defeituoso. Então, no final das contas, existe a possibilidade da defesa, e defesa nesse caso, lembre-se, é a defesa do Derek Chauvin, do policial, entrar com um pedido de recurso exigindo a anulação desse julgamento, porque o júri foi intimidado, e realmente foi intimidado. Tá? Veja, a minha posição é a seguinte, policial é culpado no momento que aceitou usar violência contra pessoa pacífica. Pronto. Não tem esse negócio, não existe negócio de polícia preventiva. Polícia tem que ser só reativa. O cara chegou lá, o George Floyd estava agindo alguma coisa, estava ameaçando alguém? Não estava ameaçando ninguém, ele era um cara pacífico. Não podia usar violência contra esse cara em hipótese nenhuma. Então, assim, a minha visão o cara tinha que ser condenado mesmo. Agora, se você olhar pela legislação positivada americana, não tinha que ser condenado, não. Porque realmente tudo levou a crer que o cara não morreu por causa do joelho no pescoço ou nas costas, ou seja lá onde for que estava no caso. Ele teve várias testemunhas que mostraram que ele morreu por conta da quantidade de fentanol no corpo dele, que realmente é um vasoconstritor, então realmente causa problema cardíaco. Então, no final das contas, aquilo ali, não estou dizendo que não tenha efeito, é lógico que ter um joelho no pescoço de qualquer um pode agravar a situação, mas pelo que disse o pessoal lá, pelo que eu entendi da coisa, não foi isso a causa da morte. O cara morreria de qualquer forma, talvez demorasse mais um tempo, talvez a ambulância chegasse a tempo de levar ele. A verdade é essa, né? Então, assim, em última análise, teve alguma influência, sim. Como eu falei Não, que reagiu à prisão, pô. E que desde quando o governo tem direito de prender, cara? Isso é uma idiotice positivada. Não tem direito de prender, não. A polícia não pode fazer isso. Só depois de um tribunal privado julgar alguém é que pode exigir algum tipo de coisa, seja prisão, indenização, o que quer que for. Não, a polícia está sempre errado, não tem essa, não. Do ponto de vista libertário, não tenha dúvida. Não existe isso, não. Agora, aí que tá, que eu tô falando, do ponto de vista positivado, dos papelzinhos rabiscados dos políticos, ele não devia ser condenado, não. Tá errado nesse caso. O que aconteceu ali? Ficou claro durante os depoimentos, lembra que tinha no carro, tava ele, uma mulher e um outro cara. E a mulher parece que era a namorada dele, e ela testemunhou e ela explicou a situação. Ali é o seguinte, o cara queria... eles estavam vendendo drogas. Aquele cara que estava ali era o fornecedor do George Floyd. E com certeza estava reclamando da nota, que era nota falsa. O George Floyd tentou trocar a nota no restaurante, não conseguiu trocar e coisa e tal. E no final das contas, o que aconteceu? Quando chegou a polícia ali, o George Floyd apavorou com aquela quantidade de droga que ele estava comprando ali e engoliu a droga toda. O que aconteceu foi isso. Foi um erro? Foi um erro do Estado, a culpa é do Estado, porque não tem que proibir substância de ninguém. O cara só engoliu a droga porque ficou com medo do Estado usar violência contra ele. Pronto, não tem essa. Então, no final das contas,
No final das contas, ele não tenha dúvida, não foi o joelho no pescoço que matou ele, mas ele morreu devido à brutalidade estatal, vamos colocar assim. Nem brutalidade policial, brutalidade estatal, porque, na verdade, quem proibiu droga foram os deputados lá, o pessoal, os parasitas com a canetinha rabiscando coisa em papel, né? Em última conta, em último caso, é esse daí. Luca Trevisan está perguntando se eu uso Fly no Pokémon. Não, eu não uso Fly no Pokémon, não. Estão vendo, eu sou canela. Às vezes eu uso bicicleta. Não sei se pode ou não pode, mas bicicleta eu uso. Pô, que graça tem? A graça do Pokémon é justamente você andar e ver o mundo real no seu celular. Se você usa Fly, meu amigo, vira um joguinho igual qualquer outra coisa, pô. Não faz nem diferença. Enfim, de qualquer forma, devem ter protestos lá nos Estados Unidos, porque o pessoal da esquerda vai protestar de qualquer forma. Divulgaram uma chamada de protestos que, no final das contas, independente do resultado do veredito, ia todo mundo protestar da mesma forma, então deve ter protesto lá em Minnesota do mesmo jeito. Já teve um outro caso de um outro garoto, vocês devem ter visto aí que o garoto estava com as mãos para o alto e o policial atirou, coisa e tal. Enfim, no final das contas, gente, o erro fundamental dessa história toda é justamente isso, é o Estado querer fazer esse tipo de proibição que não tem sentido. Veja, se o Estado tivesse uma polícia efetivamente apenas para resolver problemas de propriedade privada e agressão física, olha só, ainda não seria ético, mas seria uma coisa bastante razoável. Realmente, crimes violentos, invasão de propriedade privada, esse tipo de coisa, são crimes de verdade. No momento que o Estado começa com essa história de proteger um monte de coisa, não pode ter arma, vou proibir você de ter arma, vou sair com um policial aí para pegar quem tem arma. Droga, não pode droga, vou perseguir quem está com droga. Quando começa esse monte de besteirinha, de coisas que são os chamados crimes abstratos, crimes que na verdade não tem uma vítima, porque a pessoa que está usando drogas, em princípio, né, se fosse só a droga, ela que está usando, ela está se prejudicando, tá, droga é terrível, gente, não se usa droga, droga é muito ruim, mas ela está prejudicando ela mesma, então, meu amigo, olha só, eu lamento muito, se vira aí, pô, não tem nada a ver com isso. O erro é isso, não teve outra vítima, a vítima é a própria pessoa, então não tem por que fazer isso. E quando o Estado começa justamente a fazer essas ações mais, a expandir o conceito, a querer esse tipo de coisa, é que realmente a coisa dá ruim, né? Realmente a coisa dá problema, fica um excesso da polícia nisso daí. A gente chega nos excessos que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que tá na cidade de vocês aí, mas a polícia... isso é uma outra notícia boa que eu tenho para dar para vocês. Um juiz derrubou o decreto do Paes aqui no Rio, sabia? Lembra que aqui no Rio está com um decreto que ainda tem algumas atividades proibidas, está proibido ir à praia, proibido não sei o que lá, e parece que teve um juiz que derrubou isso. Não pode, em tese, está permitido de novo ir à praia e coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que essa coisa vai andar aí. Eu vou botar meus ovinhos para chocar ali no Pokémon, que uma das vantagens de andar de bicicleta e jogar Pokémon é que choca rápido os ovos relativamente. Então pronto, liguei minha chocadeira, botei os ovos para chocar tudo. E aí vamos em frente. O Wellington está dizendo, não é verdade que droga só prejudica quem usa. Não, é verdade sim, droga só prejudica quem usa. Mas a mãe e o pai... Não, meu amigo, isso aí é outra história. A mãe e o pai têm que defenestrar o incompetente que está prejudicando eles. Pronto. Pronto, não tem nada. Aceitou manter o filho com droga usando? Pronto, aceitou voluntariamente, defenestra o sujeito, pô. O Estado proíbe alegando que vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então, poxa, peraí, o erro original, então, é o Estado cuidar de saúde, não tinha que ter isso. A gente já falou aqui, o Estado faz mal tudo que ele faz. É um absurdo as pessoas deixarem para o Estado a saúde, que é uma coisa fundamental. Justamente por ser uma coisa tão importante, jamais deveria ficar na mão de político. No final das contas, meu amigo, saúde estatal é um bolo de chocolate na mão do político para ele fazer licitação, assim, uma coisa deliciosa, eles adoram isso. Você acha que eles estão preocupados com você, paciente? Faz-me rir, meu amigo.
Eles, se ficarem doentes, vão lá no Sírio-Libanês, num outro hospital desses grandes privados aí. Eles estão cagando pra essa porra, meu amigo. O que eles gostam da saúde são as licitações, pô. O pessoal faz a festa nesse troço. Então, no final das contas, saúde é isso aí. O Juliano tá lembrando aqui, realmente, pessoal, não esquece de dar aquele like maneiro aí pela liberdade. Ajuda a gente aí, dá aquele empurrão no like pra ajudar. E é isso daí. Eu não sei até que momento que vai essa minha gravação aqui, tá, gente? Que eu não lembro exatamente em que ponto que eu parei de gravar. Mas então a gente vai falar alguma coisa aqui. Qualquer coisa, se acabar de repente, é porque acabou mesmo. Eu não lembro que hora que tava. O usuário sustenta o tráfico. E o bebedor de cerveja sustenta o depósito de cerveja. O que isso quer dizer? O tráfico é o nome que se dá à pessoa que vende algo que outro quer comprar. Então não tem diferença nenhuma entre tráfico de drogas e comércio normal. Zero diferença, é a mesma coisa. Você vai lá, você quer comprar, você vai lá, compra, dá dinheiro, pega a coisa e pronto, é comércio. É igual contrabando, né? Eu chamo de contrabando. O que é contrabando? É comércio entre fronteira. Pô. Você vai lá, vai no outro país, compra coisa e vende para outras pessoas aqui nesse país. Tudo voluntário, não tem crime nenhum aí, não tem nada de errado aí. É um absurdo esse tipo de coisa. Então, no final das contas, realmente... Eliseu Filho. Peter, andar de bicicleta mata os espermatozoides, torna um homem estéreo. É ciência. Tô fodido então, meu amigo. Mas eu já tô aposentado já, cara. Tenho 3 filhos já tá bom já. Não quero mais filho, não. Se for questão de espermatozoide, tá de boa. Olha só. Aí você vai falar assim pra mim, não, mas os traficantes são violentos e matam e coisa e tal. Meu amigo, os traficantes são violentos e matam justamente porque isso é proibido pelo Estado. Se fosse uma atividade normal, não fariam isso, eles não precisariam criar essa celeuma toda. Iriam para o mercado, vende melhor, produto melhor, com melhor qualidade, pronto, acabou. Aí outro fala assim, mas o cigarro é liberado e ainda tem tráfico de cigarro. É, por causa do imposto absurdo. Veja, o que nós libertários defendemos não é a regularização das drogas, não é regulamentação, não, é liberação total, é acabar com isso, não ter nenhuma lei que, em hipótese alguma, um parasita político possa te proibir de usar uma substância que você queira. Porque isso não é problema de ninguém, é problema seu. Se você quer usar, meu amigo, se afunda aí, o problema é seu. No final das contas, não tem por que parasita político se meter nessa idiotice, nessas coisas de crime abstrato, né? Então, a gente não quer regulamentação, a gente quer acabar com todas as leis nesse sentido. Na prática, vamos combinar, né? Eu acho que vai acabar agora. Na prática, vamos combinar. O fato é que essa briga toda de polícia com tráfico e coisa e tal, meu amigo, isso faz zero diferença, não é? Então aí, acabou direitinho, cronometrei o final do meu vídeo aqui. Pessoal, grande abraço para vocês, boa noite para todos e até a próxima.